Fala, meu ilustre, olha, ainda em comemoração aos 73 anos de emancipação política de Tapetinga, nós trazemos agora um vídeo do lançamento do livro Espinheira, o Mito, que aconteceu em 2006. E nesta oportunidade, nós nessa edição trazemos aí depoimentos de personalidades importantes que contribuíram com a nossa história, como Michel Age, Virginia Age, Marvione Macedo, São Félix, Vitória Espinheira, Arlindo Andrade, Sival Nunes. Temos aí a participação do pastor Samuel de Oliveira, doutor José Lírio, a nossa querida Dona Silvina e tantas personalidades que estiveram presentes e que deixaram registrados aí o seu depoimento e outras que você vai ver no vídeo, né? Que ainda estão em nosso meio, graças a Deus, como Gilson de Jesus, Cristal Ferraz, Aigeto Guimarães, professor Edson e tantos outros, né? O lançamento do livro Espinheira, o Mito foi um marco. Nós lançamos na Casa da Amizade do Rotary Club, no Salão José Vaz Espinheira, e lá nós montamos um memorial, um museu com tudo que pertencia a José Vaz Espinheira. Inclusive, eu autografei o livro na mesa que era do gabinete do prefeito Espinheira em sua residência. Então, um marco na nossa história. Você vai viajar no tempo e com certeza vai assistir até o final esse vídeo e vai se emocionar. Dê o seu like, comente o vídeo e compartilhe. Vive Tapetinga, 73 anos de emancipação política. Certo dia pra São Paulo viajou o ex-prefeito que a tantos ajudou, à procura de um simples tratamento. Simples era, mas seu coração parou. Chorou a cidade, chorou, porque perdeu seu grande construtor. No dia que Espinheira faleceu, a Bahia se abalou por toda parte, pois todos já estavam conscientes do grande baluarte. Chorou a cidade, chorou, porque perdeu seu grande construtor. Ainda hoje todos choram sua falta, o seu nome sempre será lembrado. Na fazenda Astrolina o seu corpo, a seu pedido, está hoje sepultado. Chorou a cidade, chorou, porque perdeu seu grande construtor.
lançamento do livro lançado sobre a vida de José Vaz Espinheira, ex-prefeito de Itapetinga, por Maurício Gomes. Estamos aqui agora com Arlindo Andrade, amigo pessoal de Espinheira, e com certeza uma pessoa que está aqui celebrando a importância que Espinheira teve para Itapetinga, né, senhor Arlindo? Exatamente. Em relação ao doutor Espinheira, para mim é um nome, eu nem fazer comparação, é das pessoas que eu mais estimava aqui nessa terra. Desde que eu cheguei aqui em 1964, acompanhei politicamente a pessoa do doutor Espinheira, fomos muito amigos, uma pessoa que me teve atenção toda a vida, é uma criatura que eu não posso esquecer nunca. É uma pessoa incomparável, grande administrador, grande prefeito, grande político e grande amigo. Ele manifestou esse desejo e eu não poderia negar da forma como ele veio a nós, que permitisse que ele escrevesse sobre Espinheira. Observando a passagem de Espinheira pela cidade, a gente observa que ele tem um amor muito grande pela cultura, né? E dentro disso a gente observa que Espinheira, de certa forma, se tornou imortal na cultura de Itapetinga. Qual a coisa, o maior desejo que Espinheira tinha quando vivo de poder eternizar na cidade? Veja bem, esses aspectos de eternização, eu acredito que está marcado com as 3 administrações que Espinheira fez em prol de Itapetinga, buscando dotá-la de aparelhos para dar à comunidade que foi crescendo de Itapetinga a captação de água, o serviço de tratamento de água, a subestação de energia, escolas, prédios escolares, escolas municipais. No período dele, o acesso que ele tinha ao governo do estado, conseguiu perfeitamente obter do estado a merenda escolar, a cesta do povo, a escola de zootecnia. E uma coisa muito marcante na administração de Espinheira foi o museu, que a partir da passagem dele, eu não sei a razão porque o museu hoje já não existe na nossa sociedade, na nossa comunidade. Contudo, ele deixou patenteado nas 3 administrações que ele fez bons trabalhos que estão aí, isso é inegável, está na história de Itapetinga. Ok, a gente agradece ao João Calixto e tenha uma boa festa, tá ok? Obrigado, foi um prazer vocês aqui com a gente para dar essa cobertura. Agora, todo o brilho deste evento está na pessoa do autor Maurício Gomes, porquanto foi a partir dele que isso pode acontecer. Ok, boa noite. Dia que lembra a memória do grande prefeito José Vaz Espinheira. Qual a maior lembrança que o senhor tem de José Vaz Espinheira nessa noite? A maior lembrança que eu tenho de Espinheira é que para mim foi muito honroso conviver com ele, ainda no alvorecer da cidade de Itapetinga. Foi o seu espírito e a sua capacidade de administrar com amor e com dedicação a esta terra. Ele foi um homem que se deu por ela, de modo que guardo esta lembrança do seu espírito realizador e do seu profundo amor a esta cidade, pela qual ele se deu e bateu-se para construí-la, fazendo-a grande como temos hoje e com todas as perspectivas de um futuro mais promissor ainda. Eu senti muita emoção quando cheguei aqui, senti até assim a presença dele diante do memorial, diante dos quadros, os pertences dele da época, e realmente nos emociona. Nós temos certeza que o Dr. Espinheira contribuiu bastante, apesar de não participar da administração ativa, por não morar em Itapetinga, mas eu tenho notícias assim belíssimas da sua administração, da contribuição bastante significativa para a comunidade de Itapetinga. Muita emoção em lembrar de Espinheira, um baluarte de Itapetinga.
Você, como uma pessoa que tem uma grande participação na cultura da cidade, o que você ressaltaria de mais importante que Espinheira deixou de contribuição cultural para a Itapetinga? Ele deixou a cultura para nós, mas só que não conseguiram prestigiar o que ele fez por Itapetinga na cultura. Muita emoção, através de muitas lembranças também. Está sendo uma noite bem especial para todos nós, os filhos principalmente, né? As recordações são muitas, aí bate uma saudade forte, a gente fica muito emocionado. Eu quero, falando aqui com você, agradecer principalmente a Maurício, que foi o mentor dessa ideia, o realizador dessa ideia, uma homenagem prestada a eles dois, e nós, a família, só temos a agradecer, né? Estamos aqui hoje com o Gilson Jesus, ele que é secretário de Cultura. Gilson, o que você pode ressaltar da importância cultural que Espinheira teve para Itapetinga? Eu digo que Espinheira foi o primeiro prefeito municipal a se preocupar mais com a memória da cidade e ter uma visão do ponto de vista urbano muito adiantada para o seu tempo. Era um homem que tinha uma relação intelectual com os engenheiros mais modernos do Brasil, que tinha uma visão da cidade muito amadurecida para o seu tempo, né? Você veja que hoje Itapetinga ainda vive com abastecimento de água, com a base da estrutura que foi colocada por ele, certo? Você observa que tem quase 30 anos que ele nos deixou e ainda tem uma estrutura em que o plano piloto da cidade, onde desenhava a entrada de veículos pela Avenida Tarantim, saía um desaguadouro de veículos pela Avenida Flamengo, passando pela margem do Rio Catulé, chegando à rodoviária e despejando novamente no acesso à Vila Isabel e tendo aquele acesso pelo ponto certo. Então foi um plano de uma linha que ele colocou, ele desenhou, tendo em vista a perspectiva de crescimento da cidade. Ele projetou isso na década de 70, né? Então é importante a gente reconhecer. O museu foi uma inspiração que ele teve, o horto, onde você tem o córrego do Bairro Otávio de Camões, que é o cinturão verde da cidade, onde os estatutos da cidade hoje está cobrando no terceiro milênio. Ele já havia isso há quase 40 anos atrás, né? Então nós temos uma memória viva de que Espinheira, para a minha geração, nós tínhamos diferença ideológica, do ponto de vista de sua visão urbana, muito preciso, e um admirador que eu sou de sua marca por esses traços. Ok, Gilson, a gente agradece, uma boa noite, viu? E parabenizando a Maurício por ter nos colocado essa memória viva para Itapetinga. Ok, boa noite. Espinheira, o mito aqui com a professora Maria Helena, diretora do ProLê. Professora Helena, muita emoção nessa noite, né? Muita emoção. É um prazer estar aqui nesse lançamento de livro de Maurício Gomes, principalmente por falar de uma pessoa tão carinhosa, uma pessoa, um mito realmente aqui de Itapetinga. Falando em UESB, professora, qual a contribuição que Espinheira deixou para o germinar dessa universidade que a gente tem hoje aqui? Olha, Espinheira foi uma cabeça pensante para a universidade estar hoje aqui. Graças ao doutor Espinheira, um polo educacional universitário da Universidade UESB está implantado aqui no campus de Itapetinga. Se não fosse ele, com a sua garra, com a sua força e a sua vontade de fazer crescer a educação em Itapetinga, dificilmente hoje estaríamos aqui completando 25 anos de universidade. Ok, professora, a gente agradece, boa noite. Espinheira, o mito, estamos aqui com 3 pessoas célebres da comunidade itapetinguense, a professora Judite Jabu de Moura, membro da Academia Itapetinguense de Letras, o professor Edson Vieira e o
cinemaker, videomaker, vamos assim dizer, Getro Guimarães. Professora, muita emoção nessa noite, né? Com certeza, principalmente em saber que temos uma representação maravilhosa com o livro de Espinheira, mostrando mais uma vez o grande trabalho que ele fez com a cultura, com o companheirismo, com a arte, com a cidadania, mostrando quanto ele foi grande e está agora registrado num livro somente sobre ele, merecidamente por Maurício Gomes, uma pessoa espetacular, um escritor que vai se transformando cada vez mais na cultura, na arte, como um homem que resplandece no esplendor da literatura. Professor Edson, como professor de História e de Geografia, o que é que o senhor acha? A história de Tapetinga está precisando interagir um pouquinho mais com os conhecimentos que são ensinados hoje na sala de aula. O professor Espinheira seria também, José Vaz Espinheira, seria um fato importante para se ressaltar na sala de aula ou não? Com certeza. Inclusive eu tenho trabalhado muito com os futuros pedagogos a questão de trabalhar a história de Tapetinga. É hora do município e os munícipes conhecer sua própria história. Falar de Espinheira é falar da história viva de Tapetinga. Getrinho, falando em cinema, intimidade, falando em cinema, o que é que você acha de agora a gente começar a filmar alguma coisa sobre a história de Tapetinga, abordando também Espinheira? Será que seria um fator interessante para a sociedade ter conhecimento? Olha, qualquer coisa que se diga a respeito da fundação de Tapetinga, seja Espinheira ou seja qualquer outro membro ativo que fez a nossa cidade crescer, é importante. Eu acho que esse lançamento desse livro de Maurício vai ser muito bom para as futuras gerações que vêm, que não conhecem um pouco da história, e para a nossa também, que tem um rico material aí que a gente pode aproveitar para partir para um documentário e, a partir daí, fazer outras coisas ligadas à cultura da nossa cidade. Prefeito Michel Ade aqui no evento lançamento Espinheira o Mito. Prefeito, um momento muito especial esse, né? Relembrando a história, a importância histórica que Espinheira teve para a cidade. Perfeitamente. Principalmente para mim, que acompanhei Espinheira nas 3 eleições em que ele foi vitorioso em Tapetinga. Então, 1954, quando eu aqui cheguei, estava aí Tapetinga em formação. Espinheira foi um dos grandes líderes que muito contribuiu para essa terra estar no ponto que está hoje. Prefeito, o que é que o senhor gostaria de ressaltar sobre a importância que Espinheira teve para o surgimento de Tapetinga, para o crescimento de Tapetinga? Qual o fato mais importante que o senhor gostaria de ressaltar nessa noite? Olha, falar de um fato de Espinheira é uma coisa difícil, porque Espinheira contribuiu tanto, com tantas coisas para Tapetinga, que Espinheira era uma pessoa, era um prefeito, tinha gabarito para ser governador do estado. Então a visão administrativa dele foi muito elevada, de forma que a gente não pode nem ressaltar só um fato que ele contribuiu, porque foram todos os fatos, todas as coisas de Tapetinga que ele contribuiu, seria até uma injustiça citar um sem citar outro. Prefeito, uma boa noite, a gente agradece pela entrevista. Boa noite, eu quero até ressaltar a importância desse ato, desse livro que Maurício fez para preservar a memória de um grande líder de Tapetinga. Ok, muito obrigado.
seu progresso. Espinheira era um homem do povo, estava acima de outras preocupações, não escolhia meticulosamente as palavras para exprimir o seu sentimento, o interesse da cidade que ele governava. Sempre procurava levar mais alto o nome de Itapetinga no cenário estadual, nacional e, por que não dizer, no mundo internacional. A obra de Maurício Gomes se constitui mesmo um dos maiores serviços que sua dedicação poderia prestar à memória de um personagem tão importante no destino de Itapetinga. Daí o êxito que, sem dúvida, terá a sua divulgação. Itapetinga, dezembro de 2003, 2006, Getro Ferreira Guimarães. Com certeza, emoção imensa de ver imagens que nós temos gravadas em nossos corações, em nossas mentes, serem revividas, e revividas de forma tão profunda, né? Realmente, Maurício Gomes superou as nossas expectativas e ele fez uma surpresa, uma bonita surpresa à família, revelando essa homenagem, mas deixou bastante emocionado a todos. Virgínia Age, deputada estadual, né, que está aqui prestigiando também o lançamento desse livro, Espinheira, o Mito. Virgínia, muita emoção nessa noite, né, relembrando Espinheira como o grande patriarca da cultura e, por que não dizer, da cidade de Itapetinga, não é verdade? Espinheira sempre foi um ser humano, uma pessoa que sempre se preocupou muito com a cultura de Itapetinga. Era um homem que viajava, buscava trazer lá de fora o que era importante, as coisas boas para Itapetinga. E sempre se preocupou muito com a cultura, e nós temos várias obras e várias marcas da nossa cultura em Itapetinga que foram feitas e trazidas por Espinheira. A gente observa que o autor Maurício Gomes, ele já tem abordado bastante pessoas que tiveram importância histórica para Itapetinga muito grande, né? Abordou antes Juvino Oliveira, agora abordando Espinheira, e quem sabe o próximo livro pode ser também sobre o seu Michel Age, né? Que também é um dos patriarcas de Itapetinga. O que é que você acha de seu pai ser o próximo homenageado? Eu acho que nós devemos homenagear as pessoas que fizeram por Itapetinga, as pessoas que construíram Itapetinga, porque nós não podemos perder a nossa história. Nós temos aqui em Itapetinga uma grande perca, que foi a demolição do nosso mercado. Então nós temos que resgatar a nossa história para passarmos para os nossos filhos e os nossos netos. E eu acho que nada mais justo do que homenagear os grandes homens que construíram a história de Itapetinga. E com certeza o prefeito Michel Age tem a sua marca, foi prefeito por 3 vezes em Itapetinga, em todos os lugares, em todas as suas obras, em Itapetinga tem a marca do prefeito Michel Age. E nada mais justo também de homenagearmos ele. Eu tenho certeza que a próxima homenagem será ao prefeito Michel Age por uma questão de justiça e de trabalho por nossa cidade. Gente, agradece, tenham uma boa noite. Boa noite a todos e muito obrigada a vocês pela oportunidade, e é um prazer estar aqui no lançamento do livro. Professora
professora Mavione Macedo, uma das pessoas que tem a maior importância cultural na cidade, sem dúvida, a baluarte da cultura de Tapetinga. Nesse momento, o que fica, professora? Saudades? Saudades, carinho, muita ternura e muitas lembranças, só lembranças. Ai, saudades. Eu acho que nesse instante eu tenho escrito um pequeno poema que sempre me faz relembrar nesse momento. Quero vibrar no raiar do amanhã, na confiança viva e não morta. Quero saber que em todas as portas, mesmo aquelas não postas, o sol que é também meu, penetre alegre em cada canto e não encontre pranto. Quero saber na minha crença imensa que a sublimidade encontrou no coração de Tapetinga e sua gente a grande morada da paz e do amor. Hoje eu dedico este poema a Maurício, a família Espinheira e, sobretudo, Espinheira. Professora, a gente gostaria de perguntar à senhora o seguinte: a gente observa que Espinheira, ele praticamente deixou um museu de sua vida na Tapetinga. O Cada Canto Se Passa tem alguma coisa que fala um pouquinho da vida de Espinheira e que Espinheira, de certa forma, deixou para construir a nossa cidade. O que a senhora tem a dizer como a importância cultural que Espinheira teve para a cidade? Que me desculpe todos os outros prefeitos, mas o doutor José Vaz Sampaio Espinheira, nós devemos muitos instantes culturais. Lembro-me perfeitamente quando eu promovia uma exposição de arte no museu. Ai, nosso museu, quantas saudades! E Espinheira bancava total a exposição, inclusive passagem e hospedagem dos artistas que nós trazíamos de Salvador. Só que cada artista deixava seu um trabalho no museu. Onde estão esses trabalhos? Onde estão esses trabalhos? Onde está o museu com aquele carinho imenso construído por Espinheira? Onde está? Saudades e só saudades. Professor, a gente agradece, muita emoção. Valdeir Oliveira, ele que é presidente da Associação dos Artistas de Tapetinga. Valdeir, que muita emoção nessa noite, né? O lançamento do livro de Maurício Gomes. Maurício que já tem se destacado por homenagear pessoas célebres da cidade. O que você tem a dizer sobre esse novo livro de Maurício? Bem, é gratificante estar participando desse evento. É de extrema importância resgatar os valores culturais da nossa cidade, históricos e políticos, tendo em vista que fazer uma homenagem como essa a uma pessoa que contribuiu para o crescimento histórico, social, político, cultural da nossa cidade, que é José Vaz Espinheira. Então fico feliz por Maurício, que já é um amigo particular, estar participando desse evento. É muito importante para mim e saber que esse evento, que essa solenidade de lançamento desse livro Espinheira o Mito tem essa intenção de resgatar esses valores, né? Aqui conosco o Dr. Zé Roberto, ele que é médico e agora presidente da Câmara de Vereadores de Tapetinga, uma pessoa que tem um serviço relevante para essa comunidade. Doutor, nessa noite aqui em que se homenageia o José Vaz Espinheira, o que o senhor gostaria de ressaltar como importante que Espinheira deixou para a comunidade? Bem, é muito interessante, né, e muito importante ressaltar a história política, né, de Espinheira, esse homem que sempre trabalhou, né, esse cidadão que sempre trabalhou em prol da nossa comunidade tapetinguense. Então foi muito importante, né, este livro e os livros que o nosso amigo Maurício tem lançado na comunidade, porque com certeza os relatos, né, de Espinheira estarão presentes, né, e a comunidade em si, né, vai estar ciente, né, das benfeitorias e todo o trabalho realizado no social desse grande homem, desse grande, né, amigo itapetinguense. Conhecida como velhinha, uma pessoa realmente da família de Espinheira, que trabalhou com Espinheira a vida toda, né? Desde pequena que ela tem contato com Espinheira. Nesse momento, muita saudade, né, dona Ildes? Muita. Com muita emoção que eu vi esse lançamento, porque Espinheira é uma pessoa que era muito bom. Uma pessoa muito boa, uma pessoa muito amigo, uma pessoa muito, mas assim, que eu não tenho nem explicação, entendeu? Eu vim para aqui para trabalhar com eles no ano de 60, 9 de janeiro de 60, e
encontrei os meninos todos pequenos, ajudei a coisar. João Calixto tinha 9 anos, Marcos nem cinema não entrava ainda. Eu ficava tomando conta deles, enquanto o Doutor Espinheira, Dona Ruth ia pro cinema e eu ficava tomando conta deles. E foi um momento muito agradável que eu tive na minha vida, na minha infância, desde os meus 13 anos de idade. Aqui com a gente, Dona Silvina, ela que é contadora de causas, contos e causas do Prolê, o ESB. Dona Silvina, nesse momento aqui da homenagem à Espinheira, a gente sente que as pessoas que têm envolvimento com a cultura estão bastante felizes, né? O que a senhora gostaria de ressaltar de mais importante que Espinheira deixou para a cultura itapetinguense? Olha, Espinheira, eu trabalhei na política dele muitos anos. Foi uma pessoa que trabalhou para o bem de Itapetinga, porque todos os movimentos que passou aqui, de todas as escolas, de todos os trabalhos, é prova, realidade. Que morreu o homem e deixou uma fama em Itapetinga. Nós temos o Primavera todo até o Camacan, muitas casas postas que ele deu às pessoas pobres. Isso para nós foi uma vantagem. Nós temos também a Igreja de São Francisco, que ele deu aquele quadro do Espírito Santo. Do São Francisco de Assis. Nós temos o Bar Primavera, que ele deu o terreno, ajudou a construir a igreja e ele deu o quadro do Espírito Santo. Isso para nós é uma lembrança muito grande, ele como cidadão itapetinguense que trabalhou para o futuro de todas as pessoas. Deixou para nós muita saudade, que eu me lembrei hoje, que nós ia muito na fazenda dele, fazer uma homenagem do folclore, tempo de Natal, e um tempo também da campanha política. Tá de parabéns, Espinheira, que deixou muita saudade para cada um de nós. Amigo, nesse momento fica a saudade, né? Fica, deixa muita saudade. É a pessoa que ele era, o pai que foi para todos nós. É um momento que hoje mesmo relembrou muitas coisas que deixa a gente relembra o passado e emociona demais. Se seu pai estivesse vivo hoje, recebendo essa homenagem, como estaria? Será que a felicidade dele seria muito grande? Estaria bem mais feliz do que nós, talvez. Ele era uma pessoa que ele gostava, o amor por Itapetinga e pelo povo de Itapetinga era a preocupação primordial dele. Se trata de uma forte emoção, satisfação. Perceber de que meu pai tenha tido a oportunidade de ter trabalhado tanto para o desenvolvimento e implantação da cidade de Itapetinga, do município, que ele começou trabalhando desde a emancipação do município, né? E se dedicou tanto. Eu acho que para a gente, filhos, é uma gratificação e uma maneira de nos sentirmos de alguma maneira interagindo com a comunidade nesse ambiente de confraternização harmonioso, esquecendo a política, né, muito mais focado na personagem humana que foi meu pai. Eu acho que é muito gratificante e nos deixa muito felizes. Aqui com Catinha, neta de José Vaz Espinheira. Catinha, hoje a gente sente que a sociedade de Itapetinga, através de Maurício Gomes, começa a ressaltar a importância histórica que Espinheira teve para a nossa cidade, né? O que você acha aí? Você acha que agora o seu avô está começando a ter o valor que ele merece na nossa comunidade? Na realidade, eu acho que ele sempre teve o valor que ele se doou para Itapetinga. Apesar de não ter vivido naquela época, né, em que ele conseguiu gerir o município de Itapetinga, mas só de ouvir, só de presenciar a felicidade do meu pai, de meus tios, da minha família como um todo, eu também me sinto honrada em ser neta. Estamos aqui com Diana Espinheira, bisneta de Espinheira. Diana, a gente observa que agora com o livro de Maurício, as pessoas que têm sua idade, pessoas jovens, vão ter a oportunidade também de conhecer o trabalho do seu avô. Você acha que isso agora vai trazer para as pessoas jovens uma dimensão maior da importância que o seu avô teve para a cidade? Com certeza. É bom para nós, os jovens, sabermos a importância que ele teve na construção da cidade e que ele foi um homem de pensamento para frente, sempre pensou à frente do seu tempo. Há 20 anos atrás ele pensava o que está sendo feito hoje ainda. Então é um homem de pensamento muito à frente do tempo dele. A gente agradece então, boa noite. Tá, boa noite, obrigado.
Estamos aqui com o Thier, que foi amigo pessoal de Espieira, Thier que está prestigiando agora o lançamento do livro Espieira, o Mito, de Maurício Gomes. Thier, qual o fato da vida de Espieira que mais te marcou quando você tinha contato com ele? Ele foi um prefeito humano, digno. A educação para ele era prioritária em Tapetinga. E amava a cidade que ele nasceu, que ele não nasceu, mas ele plantou a educação aqui em Tapetinga, plantou a família dele aqui toda em Tapetinga, a família José Sampaio Espieira, os Espieira em Tapetinga, tem um respaldo muito grande. Duval Júnior, ele que é locutor, radialista profissional há muito tempo, uma pessoa que tem um conhecimento de estrada cultural muito grande, né? Duval, a gente agora quer falar um pouquinho do autor, de Maurício Gomes, entendeu? A gente observa a perseverança que Maurício tem em construir, que de certa forma ele está construindo, né, livros, e eu queria que você fizesse um pouquinho desse comentário sobre esse grande autor da nossa cidade, Maurício Gomes. Maurício Gomes, sem sombra de dúvidas, cada vez mais eu me impressiono, me surpreendo com toda a desenvoltura e inclusive pelo trabalho com afinco, o que ele vem realizando como autor, né? E também que eu conheço o Maurício também em outras facetas, até na parte teatral. E Maurício hoje mais uma grande passagem da sua vida, e um marco assim, muito importante, né, deste livro Espieira, o Mito. E, inclusive a gente fez até parte do documentário, né, de colocar a voz no áudio, contando a história desse grande mito Espieira, a grande personalidade da história de Tapetinga. Duval, você quer deixar alguma mensagem para o amigo Maurício Gomes? Dizer para ele que eu sou fã do trabalho dele e que ele continue fazendo esses trabalhos marcantes e que cada vez mais, em nome do Senhor Jesus, ele venha triunfar e brilhar neste caminho realmente que é de grande alegria para todos os itapetinguenses e, sobretudo, né, essa pessoa competente e de um carisma muito grande que é Maurício. Parabéns, Maurício, parabéns a todos que adquiriram o livro Espieira, o Mito, e realmente é um trabalho espetacular. Assessora de comunicação da Prefeitura Municipal e, por que não dizer, amiga pessoal de Maurício Gomes, né? Pessoal, a gente queria saber de você o seguinte: a gente observa que Maurício ele é um desbravador cultural da nossa cidade, né? Ele tem importância muito grande disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pessoa, Maurício Gomes, que desbrava a cultura. Bem, a percepção que eu tenho de Maurício Gomes, como artista, como escritor, é que ele é bastante versátil. É uma pessoa que tem uma penetração em várias áreas da cultura, e tanto ele escreve bem em prosa, como nesses documentários, em crônicas e poesia. Além disso, o cordel. Então é um artista, é um escritor que tem uma elasticidade muito grande. É muito bom ver isso em Tapetinga, porque essas pessoas conseguem se moldar, conseguem ir à essência das coisas, e Maurício tem essa qualidade realmente de mergulhar no que faz, com toda a dedicação, com todo o carinho, e também como um explorador cultural no sentido de um desbravador, como você falou. Então é muito importante ter na memória de Tapetinga o comprometimento de um escritor como Maurício Gomes. Você gostaria de deixar alguma mensagem para Maurício? Bem, que ele continue nessas pesquisas, que ele continue com essa coragem de fazer, de escrever, de fazer arte aqui em Tapetinga, e que ele possa alçar voos, né, e alcançar todos os sonhos que ele almeja. Estamos aqui com o escritor Maurício Gomes, autor do livro, né, Espieira, o Mito. Maurício, que está no seu 4º livro. Maurício, para você concluir esse livro, foi uma realização pessoal, de certa forma? Com certeza, um trabalho que nós fizemos com muita dedicação e afinco, 3 anos e meio de pesquisa, que culminou com um trabalho que me deixou muito satisfeito, né? Que graças a Deus também agradou ao leitor, agradou àqueles que vieram e prestigiaram essa festa de lançamento, e eu agradeço aqui de coração, principalmente a família que possibilitou de que esse trabalho fosse publicado e chegasse à mão do eleitor itapetinguense no dia de hoje. No livro Tapetinga Quer Te Conhecer, você faz praticamente uma retrospectiva histórica e cultural de Tapetinga. Naquele livro se observa que você dá uma atenção especial à questão da construção da cidade, Vino Oliveira, também passou até mesmo pro finado, agora o Marcos Vanderlei, que você ressalta alguns fatos da vida dele lá também. E eu observo que o livro, de certa forma, levanta a vida de pessoas célebres da cidade, mostra a constituição histórica e cultural de nossa cidade. Existe uma pessoa agora especial que você tem intuito de poder no futuro, quem sabe, escrever um livro também? Pois é, como eu coloco, a gente tem que valorizar as pessoas que ajudaram a construir o nosso município. Tapetinga tem várias personalidades que têm um conjunto de obras e de realizações
realizações que possibilitam a escritura de uma biografia. Aqui nós podemos citar 3 ícones da política itapetinguense, exemplo de Juvino, de Espinheira e de Michel Age, que também pode e merece ter uma biografia escrita com um conjunto de obras e que também teve 3 administrações. Então, eu primo muito para essa questão de valorizar a nossa história, que um povo sem memória é um povo mais fácil de ser enganado. Então, por isso que eu procuro conhecer o nosso passado, vivenciar o nosso presente para que possamos ter subsídios para valorizar o nosso futuro. Fale um pouquinho sobre a fase de construção desse livro, como você idealizou a construção desse livro, Espinheiro Mito, o que te levou a fazer esse livro? Primeiramente foi a questão da cronologia, que já existe um livro intitulado Juvino Oliveira, Vida e Obra, escrito por Antônio Neri, e eu falei, bom, eu quero escrever nessa cronologia a vida do segundo prefeito. E não só o fato de ele ser o segundo prefeito, mas porque ele também tem um conjunto de obras e realizações que possibilitou a escritura desse livro. Então, mas como nós fizemos esse trabalho de pesquisa e não tínhamos subsídio, então eu busquei da família o apoio e graças a Deus recebi todo o apoio necessário, inclusive para a própria festa de lançamento, para que esse livro pudesse ser publicado. E está aí essa obra que, graças a Deus, com certeza vai agradar a quem lê. Normalmente os grandes filósofos falam que um homem, para ser realizado, ele tem que plantar uma árvore. Já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore, já fiz 2 filhas. Já fez 2 filhas. E agora você está no seu 4º livro, né? De certa forma, você se sente um homem realizado ou não? Uma última pergunta para fechar aqui, a gente quer saber de você o seguinte, né? A gente observa que a comunidade, principalmente a comunidade que transita no meio intelectual, no meio político de Itapetinga, praticamente esteve presente 100% na cidade. Você acha que você está tendo reconhecimento como escritor, e principalmente você está tendo um reconhecimento como escritor de Itapetinga, que está levando o nome da cidade para fora, e baseado nesse reconhecimento que você está tendo, a quem você acredita isso? A construção de Maurício como escritor, a quem você acredita essa construção sua? A persistência, né? A persistência, o cuidado, né? O carinho, a responsabilidade com que nós fazemos o nosso trabalho e, sobretudo, com a bênção de Deus. Nada que a gente idealizar, nada que a gente projetar, se não tiver a bênção de Deus sobre os nossos empreendimentos, não vai para lugar nenhum. Deseja fazer algum agradecimento final a alguém especial? Eu agradeço aqui de coração aos familiares de Espinheira que possibilitaram a realização desse sonho, que não mediram esforços desde quando eu coloquei a ideia de escrever o livro de Espinheira até o momento do lançamento do livro. A família custeou as despesas e nos possibilitou a realização desse sonho. Eu entrei com a ideia, entrei com o trabalho de pesquisa, com a organização do livro, e a família foi quem possibilitou de que esse livro fosse publicado. Maurício, a gente agradece a participação sua, agradecemos a participação de todos aqui nesse documentário que a gente fez, e a gente queria deixar para fechar o documentário uma mensagem sua, mensagem final. Bom, você que vai ler o livro de Espinheira, eu vou deixar a mensagem que foi escrita pelo próprio Espinheira, uma mensagem que ele deixou ao povo de Itapetinga quando encerrava a sua 3ª administração. Ele disse o seguinte: minha missão está cumprida, passa ao julgamento da história com minha costumeira humildade e a sensação de um dever que realizei com determinação e energia, e isso vai ser confirmado na leitura do livro. A gente fecha aqui a nossa matéria da Virtualbo, né, aqui como videomaker Gazinho, e aqui como entrevistador Thiago Botino. Boa noite para vocês e muito obrigado.